Bom, nosso bate-papo de hoje no Turistano TV4 é com o Léo Cavalcante, um querido já de muito tempo, que há pouco tempo, acredito que está no turismo, né, Léo? Mas já está há muito tempo em Porto Seguro. Faça a apresentação e já faça a primeira pergunta. Chegou quando em Porto Seguro? Fala, Gutinho. Beleza? Prazer estar aqui no seu programa, maravilha. Mandei até uma pauta grande para gente falar. 3 horas de programa ali, cara. Você tá doido? Mas, enfim, eu sou o Leonardo Cavalcante. Eu cheguei aqui com 38 anos, né? Há 38 anos atrás. Eu sou nascido em Porto Seguro, morei muito tempo fora. E como você falou, tenho um pouco de tempo no turismo, sou o calouro aí do trade, né? Mas já vem fazendo regaço, já deu recado já. Um dos calouros aí, mas nessa questão de calor aí, se eu não me engano, vai ter uns 7 anos, 6, 7 anos que eu já estou no turismo. Pô, que bom. Mas é porque vocês, assim, é tudo 20, 25, 30 anos. É verdade. Léo, nasceu em Porto Seguro. Na mesma casa ali na rua, como é aquela rua ali da... Rua Alfredo Dutra, no centro. Ali. Mas ali mesmo? Não, a gente morou também no Areião. A primeira casa que eu me lembre aqui em Porto Seguro foi no Areião, né? Tá. Rua das Flores, na verdade. Eu veraneei na Rua das Flores, Rua das Flores, na década de 80, quando eu morava. Mas eu não tenho muita lembrança da casa, porque logo depois a gente se mudou para ali para o Alagado, que antigamente era Lagoa dos Marrecos. Inclusive eu vi uma foto esses dias do alto que mostra toda a lagoa ali atrás ali do cinema Lady Braga. Isso, então tem uma parte ali que é realmente uma foto que tá aí. Não sei quem foi colocar essa foto essa semana, falando, não sei se foi no grupo de renovação de futebol, enfim. Filho de Seu Zilton e Dona Creuza. E Dona Creuza, que era dona, foi educadora. Minha mãe é educadora, foi professora no Colégio Estadual de Porto Seguro. E ela foi uma das sócias da Frei Henrique. Escola Frei Henrique de Coimbra. Era ela? Sônia Parracho. Sim. E Ivana Cancela. As 3 sócias. Você estudou lá, obviamente, não pagou mensalidade? Não paguei mensalidade. Professor foi help? Já comecei a fazer essa economia, né? Você vê que eu sou um filho bom. Cara, tive muitos professores. Tive help, tive professor Rodrigo Marcel, né? Marilza, Soraya. Cara, se eu começar a falar os professores que eu tive aqui, todos que eu tenho muito contato ainda com eles, foi uma época muito boa. A escola, assim, modesta parte, deu uma educação muito boa para Porto Seguro. Você, Seu Zilton não é da área de educação, é área de campo. Meu pai é engenheiro agrônomo, né? Pernambucano. Cara, eu acho que... Repentista. Repentista, né? Poeta, né? Cordelista. Exato. E meu pai, se eu não me engano, tem uns 45 anos aqui já, na Bahia. Léo, você falou dessa parte de educação. A gente geralmente saía do interior para poder estudar na capital. Uhum. E fazer o 3º ano, depois fazer a faculdade. Você passou por esse ciclo também? Não, meus irmãos passaram. Quando eu resolvi, todo empolgado, ir para Salvador, né? E minha mãe falou, opa, peraí. Aí ela montou a escola do 2º grau do Frei Henrique que eu fiquei. Mas eu não me arrependo, assim, sabe? Eu lembro, eu cheguei à 8ª série, todo empolgado. Eu falei, vou morar em Salvador, na capital. E aí minha mãe falou, o seguinte, você não vai, porque a gente vai ter o 2º grau aqui. E aí eu fiquei muito triste. Vai ficar muito mais barato para mim também. Fiquei muito triste, mas eu dou graças a Deus que eu tive uma adolescência, uma pré-adolescência maravilhosa em Porto Seguro, assim. Coisas que eu não teria se eu tivesse uma capital. Mas você fez faculdade fora? Fiz faculdade fora. Marketing? Antes de marketing eu fui estudar na UESC, né? Fiz agronomia, aqui? Mas em Ilhéus. Com 17 anos eu tinha passado no vestibular e fui para a UESC, fiz agronomia. Mas aí eu não concluí, não gostei do curso. Aí teve um dia que eu falei para meu pai, pai, é o seguinte, não estou gostando muito de morar aqui. E aí ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, eu acho que a minha área é a parte de comunicação. E aí fui estudar marketing em Salvador. Estudou onde lá? Estudei uma faculdade chamada Exanc, Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Uma escola muito boa, hoje não existe mais ela. Ficou até quando estudando, fazendo marketing lá? Estudando? Eu cheguei lá em 2006, 2005, aí me formei em 2009 e morei em Salvador até 2014. Foi na época da Copa do Mundo. Copa do Mundo. Que a gente se encontrou no jogo a comemoração do jogo da Holanda. O pessoal tomando long neck, daquelas garrafonas de litro no Pelourinho. Você estava lá pela Baía Tursa, né? Em 2014 eu morei lá. Naquela época eu tinha acabado de sair da primeira multinacional que eu passei, que foi a Coca-Cola. A gente fez todo o projeto de Copa das Confederações e Copa do Mundo na época. Mas aí eu saí, deixei todo o projeto pronto, recebi uma proposta muito boa de uma outra multinacional e naquela época eu estava naquele momento de transição.
Tá, mas aí você não tinha trabalhado em Porto Seguro ainda? Não tinha trabalhado em Porto Seguro. Porto Seguro para mim era só curtir, era só para curtir. Veio para Porto Seguro em 2014, Porto 15? Seguro 2015, né? Entre 14 e 15. 15 mesmo para cá. Eu, de lá de Salvador, eu fui morar na Austrália. Aí eu fiz um curso lá, um curso de marketing com línguas, né? Com inglês. Sua irmã mora na Austrália? Minha irmã mora na Austrália, tem mais de 20 anos. Você foi fazer um intercâmbio? Fui fazer um intercâmbio. Aí fiquei 3 meses lá. Quando você chegou em Porto Seguro, você começou já a trabalhar... E aí você não saiu mais da área de marketing, e creio que até hoje, mas você começou a trabalhar também, já começou o turismo em 2015 ou foi mais na frente? Nada. Eu cheguei em Porto Seguro, falei assim, eu vou para Porto Seguro porque não tem emprego em Salvador, tinha mandado um currículo para algumas empresas e não tinha sido chamado. E aí eu falei assim, eu vou para Porto, lá pelo menos eu economizo. Botei o apartamento lá em Salvador parado, aí fiz um projeto na fazenda, mesmo, eu sou um semi-engenheiro agrônomo, né? Fiz um projeto na fazenda hoje, dos meus pais, de pimenta do reino. Então eu meio que ficava morando na fazenda, eu ficava de segunda a quinta na fazenda e final de semana eu vinha para Porto. Até que um dia eu recebi, até que a Ambev me chamou para ser eu me recordo bem. Supervisor de marketing aqui para cuidar dos eventos da Corona, que tinha em Trancoso, em Arraial da Ajuda. Boa. Então toda essa prospecção de eventos e a ativação dos eventos era feita pela minha equipe, por mim. Ficou até... Eu trabalhei na Ambev 3 anos e meio, quase 4 anos. Foi aí que você começou no turismo? Não. Aí eu saí da Ambev, dei um piripaque de estresse, ansiedade pra caramba, né? Multinacional é bem complicado, eu já estava vindo de uma série de problemas de ansiedade em Salvador, a Coca-Cola, a Pernod Ricard, puxa bastante pra gente. E aí eu falei, vou dar um time. E nesse time eu voltei pra fazenda para continuar os projetos. E aí o meu LinkedIn sempre ativo, o Luigi me chamou, falou, em resumo, ele falou assim, cara, o que você está fazendo aqui com um currículo desse? Estou precisando de uma pessoa. 2017? 2017. Eu era secretário em Cabralha. A gente fez os bate-bolas juntos. Fizemos. Quando a gente levou para lá o Mundial ou Sul-Americano, se não me engano, de vôlei de praia com o Ricardo. Cabralha, foi. E aí você me deu suporte de hospedagem lá junto com o Luigi. Sim. E em contrapartida ele fez uma entrevista lá com você. Tem uma foto minha com o Ricardo de 3 metros de altura. Eu falo com o Ricardo até hoje. Não, figuraça. Gente boa. Eu demais. morei nos Estados Unidos e eu falava muito com ele. Infelizmente eu não consegui encontrá-lo. Ele sempre falava, cara, vem aqui. Se eu não me engano, ele mora na Flórida. Exatamente. Então ele tem gente boa pra caramba. Uma academia de vôlei lá. Toda vez que eu posto alguma coisa, ele vai lá e curte. Um dia desse eu fui ver o jogo do Bahia com o Pedro em Salvador. Aí a gente foi no steakhouse dessa aí. Quem que tava lá? Ricardo. É sangue bom demais, gente boa. Gosta de charuto também. Hoje. E ele gosta de charuto que nem a gente, né? Ele é bom. E fizemos também com o Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão. A gente fez o show do Biquíni Cavadão lá e você fez esse bate-bola. A gente fez o bate-bola. E ali foi seu primeiro passo pro turismo com o Luigi? Meu primeiro passo. Eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com o Luigi no La Torre, era para eu ser coordenador de marketing e cuidar de uns projetos especiais de Luigi lá dentro do La Torre. Então a gente fez alguns eventos de turismo lá. Enfim, foi bem bacana. Uma escola boa, né? Porque o Luigi assim, é um cara visionário, é um profissional. Olha, assim... Eu vou te falar, assim, eu acho que eu tive a sorte, comecei com o pé direito de começar num produto como La Torre e com um cara que é visionário no turismo. Eu acho que aquilo ali, depois que eu trabalhei lá no La Torre, que eu realmente me encantei pelo turismo. Assim, foi muito bom. E assim, o produto dele é muito bem posicionado lá fora, né? O produto dele é muito bem posicionado, ele se preocupa muito. Hoje a gente fala muito de gestão de reputação online, hoje meio que está na moda, né? Desde 2017 a gente falava disso. Os investimentos que ele faz, os engajamentos que ele faz, os investimentos que ele faz em engajamento, é um valor muito alto há muito tempo, não é à toa que está onde está. E eu estava no Fórum Panrotas, que só vai profissional, que é onde acontece o crime de la crime do turismo. Sim. O único hoteleiro de Porto Seguro. Só tava ele lá, assim, tipo bebendo da fonte ali, antenado nas tendências de mercado, que é o Fórum Panrotas. Esse ano E ele é muito engajado no turismo nacional mesmo. Acho que ele tinha um cargo de diretoria no Ministério do Turismo, foi presidente do Resort Brasil, enfim. É um cara que não tenho muito contato mais, falamos muito poucos, mas quando a gente tem um bloquinho, ele é a principal pessoa que vai lá para ajudar a gente no projeto do bloquinho. Mas, assim, é um cara visionário. Léo, aí, bom, começou o turismo. Mas aí, antes da gente entrar na sua parte profissional de turismo, aonde você pegou o marketing que você teve de escola, de campo e colocou no turismo, eu queria voltar ali na sua infância ou na sua adolescência, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo. No seu caso, no caso de quem vem de fora, é o que trouxe para cá. Mas no seu caso, que surgiu aqui, quando que você acordou e viu assim, eu moro numa cidade turística,
Eu moro numa cidade que as pessoas saem para vir conhecer. Eu não moro numa cidade que não tem um apelo que é comum em qualquer outra cidade. É uma cidade que no verão as pessoas vêm para cá passear e depois a gente não vê mais. Quando é que você se viu morando numa cidade turística? Assim, qual foi o momento que você... Eu acho que desde a minha adolescência, quando eu enchi o seu saco para as festas. Eu lembro, fazia uma fila muito grande lá. Eu lembro que eu acho que ali eu já tinha a percepção que Porto Seguro realmente tinha essa veia, essa identidade para o turismo, né? Então, a minha família diretamente nunca trabalhou com turismo, que eu me lembre, assim, não teve ninguém. Carlinhos do Bombordo. Tem Carlinhos que tinha uma casa de festa, né, que queira ou não queira, realmente era um foco turístico. O início foi para morador, mas depois ele começou a trabalhar com muito turista. Trabalhar com turista. Que é um assunto que a gente vai falar lá na frente, que é assim, a gente viaja muito e a gente procura o lugar onde o morador vai, porque o turista é justamente isso. O cara, quando ele faz turismo, o que ele quer? Ele quer saber o que o morador daquela localidade faz. E aí muita gente ia para o Bombordo porque só tinha morador no Bombordo. Na verdade, eu não sei quem foi a pessoa que disse pra gente aqui em Porto Seguro no turismo, que era assim, eu vou fazer um produto para atender turista. Isso não existe mais. E infelizmente teve muita gente que aconteceu, que fez isso e não deu certo. Terceiro bola que a gente vai falar muito disso. Então você viu ali, então quando você viu nessas festas, foi o primeiro termômetro, né? Sim. Que você, porque você é 38 anos, então você acho que não pegou aquelas festas ali naquela época de carnaval ali de Valdívio Costa ainda, acho que você era muito novo ainda. Uma coisa que eu lembro muito assim também, é que minha mãe falava muito assim, a inadimplência da escola era diretamente ligado ao quanto o verão foi bom ou não. Então isso também me remetia a muita coisa, para você ter uma ideia do quanto que o turismo ele movimenta esse dinheiro. Exatamente, né? A ideia, porque assim, o turistando, qual é a ideia do turistando? É justamente a gente mexer com a cadeia produtiva, chamar a cadeia produtiva, que seja gastronomia, que seja hotelaria, para poder a gente perguntar onde é que ele se encaixa. Mas no caso de Porto Seguro, se a gente chamar as escolas, os professores de educação física que realizam evento esportivo aqui, supermercado, todos eles estão ligados diretamente nessa cadeia. E você falou agora uma coisa, é muito importante isso. A inadimplência dependia se o movimento do verão era... Agora imagine de escola, mas tudo isso é supermercado, tudo isso é oficina, é loja, é roupa e tudo mais. Hoje em dia a gente meio que não tem esses períodos de baixa, existe ainda, mas a nossa sazonalidade menor do que antes. Ela é muito menor. Antes que Sérgio Tripo puxe uma orelha ali, a gente vai para o segundo bloco, mas a gente vai deixar aqui uma provocação. No segundo bloco, a gente vai falar dessa sua vida no turismo, aonde você utilizou toda essa sua expertise de marketing para venda direta, posicionamento de mercado e toda essa parte mais técnica do marketing, que é a nova tendência de mercado. É rapidinho, não some não, é 2 minutinhos. Tem café aí? Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.
Bom, de volta aqui no Turistano com Léo Cavalcante. A gente falou do início dos trabalhos dele, da vida profissional dele, da chegada em Porto Seguro, que já nasceu aqui, então ele já chegou na cidade. E agora a gente vai falar um pouco desse trabalho dele de marketing com destino Porto Seguro. Léo, formado em marketing, com experiência já inicial com um grande resort na cidade, que há muito tempo trabalha já com marketing digital. E aí, quando que você colocou isso em prática e você viu que isso dá resultado? Marketing digital, análise de dados de turismo, engajamentos em redes sociais, venda direta, inteligência de mercado para saber aonde está o público e quando é essa curva de compra para poder oferecer esse produto para ele. Não só a venda direta, mas a venda também através das OTAs, que é uma tendência que cresceu bastante no mercado. Como é que foi colocar isso em prática? Antes de começar, você só esqueceu um parêntese que quando eu saí do La Torre, você foi a pessoa que me chamou, me convidou para trabalhar com você. A gente estava comendo hambúrguer e fumando charuto na casa de Luiz Fernando. Foi. Do Vela Branca. Verdade, foi mesmo. Você tinha saído. Tinha acabado de sair. Eu saí na sexta. Na sexta-feira você me chamou para fumar um charuto e a gente comer alguma coisa, e aí na segunda-feira a gente já estava trabalhando junto. É verdade. Você estava montando a equipe lá do Porto Seguro Praia, que foi bacana, a gente fez um trabalho bem legal. Legal. É bom registrar que a venda direta estava 7%, o Léo saiu... Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e 3 meses, um pouquinho de tempo. Deixou com entre 18% e 20% da fatia do mercado. Um ano de trabalho. Foi bem legal, foi um trabalho que eu guardo muito assim, porque é uma coisa que eu gosto muito, é fazer trabalhos do início, é pegar projetos do zero, como eu estou fazendo hoje com os hotéis que eu trabalho, e pegar projetos do zero. E o Porto Seguro Praia foi um projeto do zero que a gente pegou. Foi uma experiência maravilhosa ali. Para você foi bom, para mim também foi ótimo, porque eu nunca tinha sido gerente comercial, então foi uma experiência maravilhosa. É verdade, você lembrou bem. E ali a gente tinha uma liberdade para poder trabalhar, e a gente teve um resultado também muito assim, rápido. Muito rápido. E era frenético, foi frenético. Foi frenético, foi um ano assim frenético. Falando de marketing digital, Guto, eu gosto de falar o seguinte, o hoteleiro hoje, né, vamos falar de hotelaria, né, de turismo, claro. Mas isso serve para todos os mercados, que está querendo trabalhar com marketing digital hoje, ele já está 100 anos atrasado. Porque hoje eu vejo alguns produtos em Porto Seguro que eles não trabalham ainda com marketing digital, eles não têm um processo de marketing digital, eles não conseguem entender de onde pode vir um potencial cliente para ele não consegue analisar o dado. Então, o cara que fala bem assim, hoje acordou hoje e falou bem assim, hoje eu vou investir em marketing digital, ele já está 100 anos atrasado. Porque o que é que o marketing digital hoje é? Ele é basicamente análise de dados. O que você fez durante 10 anos em marketing digital, você conseguiu fazer muito dado para a sua empresa. E hoje o foco é você garimpar esses dados e criar estratégias com o que você tem dentro da empresa. Então eu pergunto muito, uma coisa que eu falo muito assim, o seu PMS, que é o seu sistema, né, de reservas, de gerenciamento do seu hotel, o que é que você faz com aqueles dados que estão lá no seu sistema? Então praticamente eu não conheço, tem vários hotéis na verdade, que não consegue extrair esses dados. Isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente, então, que hoje ainda não trabalha ainda com marketing digital. Então, se ele começar hoje, ele já está 100 anos atrasado. Porque hoje, quem já trabalha há anos com marketing digital, ele está garimpando os dados que já foi feito. Então, eu falo muito isso. É lógico que é melhor começar agora do que você começar daqui a 10 anos. Claro, nunca é tarde para começar. Mas eu consegui muito pegar das empresas que eu trabalhei, que foram 3 multinacionais e um resort grande, eu criar processos, né? Porque a gente sabe que quando você trabalha em multinacional, o processo de fazer as coisas, o processo de marketing, o processo comercial, ele é muito forte, né? As multinacionais, ela tem o processo como sua alma. E aqui, por a gente ter ainda um trade turístico, né? Não, a gente tem melhorado muito, mas quando eu comecei a trabalhar, não era um trade turístico focado em processo, então eu acho que a partir do momento que entra um profissional com essa expertise de processo, principalmente para marketing digital e para vendas, a alavancagem do negócio é muito grande. Léo, aqui a gente fala de Porto Seguro, e é claro que a gente tem que olhar para cá e não tem que estar olhando para nenhum outro destino, ou alguma hotelaria de outro local, mas a gente cobra muito aqui. Você me falou que
muito hoteleiro ainda não usa marketing digital. Eu vou até mais além. Muito hoteleiro não faz a flutuação tarifária. Não faz. Isso é fato. O cara coloca a tarifa dele igual o ano todo, no feriado bota um pouco mais alta. Vendeu aquilo ali, deixa quieto. Ou seja, ele não vai aumentando a tarifa de acordo com a procura. Isso. Muitos fazem isso. E eu falo isso porque, assim, às vezes não são hoteleiros, são donos de hotéis, o cara aposentou, não vou botar um hotel, e aí tem que aprender, que não é nenhum bicho de cabeça, mas tem toda essa expertise, porque assim começa a monetizar. Porto Seguro está muito avançado na sua parte de hotelaria, tem ótimos retrofits, são bons meios de hospedagem que a gente atende muito bem aqui, um número maravilhoso. O hoteleiro de Porto Seguro ele é inquieto em todos os sentidos, tanto de fazer os retrofits e fazer as reformas, de fazer os investimentos, de participar das ações de acesso a mercado, de ter esse network junto com a operadora, junto com o OTA e para poder fazer a venda direta também. Agora, tem destinos consolidados no Brasil que o hoteleiro... Nem vai. Poxa, o cara deve estar... Ele parou no tempo. Ele não... São muitos, viu? São muitos. E assim, não é só da parte de marketing digital, tá? E nem de flutuação. Mas os equipamentos estão totalmente defasados. Eu não vou citar aqui para poder não me dispor com nenhuma outra cidade, mas a gente vê muito isso, né? O que vale lembrar, Guto, é que quando a gente fala de marketing digital, não é simplesmente você pegar uma agência, por exemplo, ou uma pessoa da sua equipe e ficar postando no Instagram ou fazendo stories. Isso não é marketing digital. Isso faz parte de um contexto. Esse é um braço. Isso é um braço. Você fazer gestão de rede social é um braço. Mas hoje você tem muita coisa. Você tem análises hoje. Você pega, por exemplo, o Google Analytics hoje, ele te dá informações que, tipo assim... Perfil? Perfeito. Perfil... A curva, dependendo, se você tem um motor de reserva ligado ao seu Google Analytics, você consegue ter uma ideia de, por exemplo, se você está investindo R$1 hoje, quanto que você está tendo de retorno sobre o investimento, que a gente chama de ROI. Isso o Google Analytics ele dá, além de várias outras informações, o perfil de compra, quanto tempo... Polo emissor, quem está comprando, quando, idade das pessoas... Quanto tempo a pessoa ficou no seu site e por aí vai. Então é só um dos braços também, a análise de Google, por exemplo, que é o Google Analytics, mas tem várias outras coisas. As pessoas acham que é só fazer uma lâmina, soltar, ou trazer uma digital influencer para poder passar um final de semana. Eu acho que isso é um braço, isso faz parte de todo um projeto de marketing digital de uma empresa. Tem profissional na área em Porto Seguro? Rapaz, é uma pergunta... Você me deixa... Assim, tem profissionais, eu não posso dizer que não tem profissionais, mas eu acho que a gente tem poucos profissionais para demanda. Existe uma demanda reprimida muito grande. E aí, eu nem culpo os profissionais, as agências. Eu acho o seguinte, o cara ele precisa rentabilizar o negócio dele. Então, às vezes, se ele fez uma equipe para atender 10 clientes, ele acaba precisando atender 20. Posso falar de Sérgio. Sérgio está aqui, ele trabalha com marketing digital também. Ele acaba, para rentabilizar a empresa dele, acaba atendendo 20 e a qualidade do serviço dele acaba caindo. Então, é uma cobrança que eu faço muito para as agências que já atenderam os hotéis que eu trabalho aqui. Tem muitas agências em Porto Seguro? Não tem muitas. Tem boas? Tem boas agências. Eu acho que você necessariamente não precisa contratar uma agência de fora, mas ao mesmo tempo a gente tem esse calo. A gente tem um calo que as agências estão muito inchadas de clientes e acaba que você precisa, às vezes, muito da atenção daquela agência, porque você precisa pensar estrategicamente o que é que você vai fazer de marketing. Léo, isso para a parte de hotelaria. Isso. E para a parte de receptivos, outras segmentações do turismo. Passeios, a gente tem a família Estrela que é muito amiga nossa e ele tem 5 ou 6 embarcações, fazem passeio. Nuno faz o lance do pirata dele, o passeio em toda a orla. Bruno Estrela faz, que é a Brunequinha, faz lá em Cabralha, a subida do Rio e Coroa Alta. Fred também cuida aqui dos passeios de Recife de fora. Enfim, tantos os passeios, restaurantes e receptivos como um todo. Se hotelaria, se tem parte do hotel que não faz, esses caras fazem menos ainda? Muito menos. Acho que o Sérgio queria complementar alguma coisa, Sérgio. O Sérgio é muito ousado, pai. Fala, Sérgio. Eu gosto de ficar por trás das câmeras. Mas é melhor. Mas tem um outro aspecto, Léo, que eu acho que é super interessante. Sim. Tem uma coisa que eu sou mais idoso, né? Que acontece muito. Existe um código de ética
que diz que uma agência de publicidade, ela não pode atender 2 clientes do mesmo segmento. Isso. Ah, olha aí. Então, quando você pega um hotel para você administrar, você tem que pegar um hotel. Isso, uma rede, né, por E exemplo. você pega uma rede, você Isso. tem uma rede soberana, uma rede, tal rede, tal rede, aquilo. Mas não, hoje você vê o seguinte, você vê hoje um cara que se coloca como agência, uma empresa que se coloca como Isso. agência, que ele atende 5 hotéis, pô. É. Então onde é que tem a lógica disso aí? Não existe lógica nesse processo todo. Então, nesse caso, o que o Sérgio Triplo está falando é que o interessante seria a agência ela atender a parte da hotelaria, a parte de passeio, a parte de gastronomia e qualquer outro segmento. Mas o que eu estava dizendo, a hotelaria, acho que ela está um pouco mais avançada. Eu acredito que sim. Eu acredito que a hotelaria ela é a vanguarda, né, do turismo em Porto Seguro. Vamos ser bem claros e sinceros. Assim. Ela que toma a frente de muita coisa. A gente conversa muito sobre Claro. isso. Inclusive, a gente teve até alguma, não discussões, mas falando sobre o grupo, tipo assim, gente, a gente precisa movimentar os outros setores, Exato. porque não é possível, a conta não pode ficar só no hoteleiro. Mas assim, só para finalizar essa questão das agências, eu acho que, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu passei uma temporada de 3 meses lá, eu voltei com um projeto muito mais forte da minha consultoria. E aí era um processo consultivo mesmo, não era uma agência de publicidade, era um processo consultivo de marketing, onde você trabalhava realmente processo comercial ligado a marketing. Né? Pouquíssimas pessoas faziam isso. Eu cheguei a atender 11 clientes. Então, só para você ter ideia, com a demanda reprimida e a falta de profissionais aqui. Hoje, eu sou gerente comercial do Pontal e do Safira, Exato. né? A gente já está 2 anos no hotel, mas a gente tem clientes hoje pela LBC Digital, tem clientes hoje que atendem só pousada de charme e alguns outros produtos bem específicos no Litoral Sul, que a gente, às vezes, a gente não consegue atender bastante, porque é só eu, basicamente, mais uma pessoa que consegue atender, e é muito difícil. Você tocou muito bem no assunto do Litoral Sul, mas só vou dar um registro. Você está trabalhando lá com... Fabrício e Fabiano, Fabiano. figuraças. Que também foi eu que indiquei, viu? Foi mesmo. Tá me devendo, vocês dois estão me devendo uma caixa de água mineral. Na verdade, Guto, você é como se fosse o padrinho, né? Ele tá sempre ali, sempre me posicionando, e você sabe o carinho que a gente tem. Claro. Mas assim, eu lembro que você falava assim, rapaz, é muito difícil eu indicar alguém, bicho. É muito difícil, porque a responsabilidade cai toda, filho. Então Claro. pode ficar tranquilo. E o resultado foi bom. Tá sendo bom, a gente tem colhido muitos frutos, assim, sabe? Eu acho que os meninos também não podem reclamar, tem muita coisa para ajustar. Eu estou fazendo 2 anos lá como gerente comercial, né, através da minha consultoria. A gente tem trazido resultados muito Isso é bons. importantíssimo. Análise de dados, assim, eu consegui colocar na filosofia dos meninos que o dado é importante, assim. O número, ele não mente, né? E aí eles ficam... Hoje você chega na sala do comercial da reserva, você tem lá o nosso quadro com vários dados, várias informações, e aí a gente acaba treinando a equipe também para ter esse tipo de análise. E o legal assim que hoje, isso é um parâmetro que a gente vê crescente. O hoteleiro hoje, ele não pergunta mais para o gerente comercial qual é a ocupação. Ele pergunta em relação ao ano passado. Não, ano passado a gente estava com 50%, agora a gente está com 40%. A pergunta agora é o faturamento em relação ao ano passado. E isso é de suma importância. Isso mostra o quanto está maduro o hoteleiro hoje em dia. Você falou de Litoral Sul aí. O marketing digital do Litoral Norte, obviamente, cada um tem sua particularidade. Sim. Mas da parte de hospedagem, da parte de gastronomia, de passeios, dessas segmentações turísticas ou dessa cadeia produtiva do turismo, quem utiliza melhor, botei você agora na sinuca de bico, quem utiliza melhor esse marketing digital? O pessoal do Litoral Norte, que já está no mercado há muito tempo, que vai para o tete a tete, vai para a rua, participa de feira, ou o pessoal do Litoral Sul, que meio faz as ações mais segmentadas, mais voltada para, eu acredito, né? Você não vê muita gente do Litoral Sul ali participar. Não, hoje você vê uma turma boa, alguns representantes fortes, como o Tati, que está engajando, fazendo engajamento muito forte junto com a turma em Caraíva. Falou, Guto, é isso que a gente quer para cá. Então, entendeu? Ou a gente, vamos trabalhar isso aqui. Você vê a Raul da Ajuda muito movimentar, Trancoso agora também começando a movimentar, viu que a água começou a bater na canela e começou a mexer. Quem tem essa maior expertise hoje, quem utiliza da melhor forma? Você consegue mensurar? Consigo. Quem é mais maduro hoje, com certeza, é o Litoral Norte. Até porque a concorrência aqui sempre foi muito maior. Se você parar para pensar, a concorrência de Trancoso e Caraíva, por exemplo, eu não estou nem falando Arraial, mas Arraial a concorrência aumentou também. Claro. Mas Trancoso e Caraíva, muito mais. A concorrência de 5 anos para cá é absurda. Hoje você pega, eu não tenho dados exatos, mas você pega Caraíva, por exemplo,
eu acho que teve um crescimento de 100% de número de leitos naquela região. Então, você não tem muito hotel ali com um maior de 20 apartamentos, eles trabalham com 10, 15 apartamentos no máximo ali. Mas aí eles trabalham, às vezes, muito mais do que a ocupação do destino permite, aguenta, né, no caso. Mas assim, o litoral norte, aqui em Porto Seguro, é muito mais maduro do que o litoral sul. Isso eu não tenho dúvida. O litoral sul, você pega produtos específicos do litoral sul, né, que às vezes tem uma empresa que já está há muitos anos lá, ou faz parte de alguma rede, não vou nem falar o Fazano, entre outros, mas eles agora estão acordando, principalmente com a concorrência. A concorrência do litoral sul está muito grande. Então eles estão assim, correndo para falar assim, cara, eu vou precisar me movimentar. É uma coisa que eu falo muito na consultoria. Eu falo assim, você tem um produto muito bem trabalhado hoje no mercado, não espera a água bater na bunda para você começar a fazer ação. Claro. Não espera, porque na hora que você começar, na hora que a água começar a te afogar, cara, é o momento que você já, se você já estivesse fazendo o trabalho correto de ação de mercado, de marketing, de tecnologia, né, de transição tecnológica, você já estaria mais tranquilo, você ia sofrer muito menos. Cara, já faz seu colchão e já se prepara. Bom, enfim, a gente vai finalizar esse segundo bloco, indo para o terceiro. Rapaz, é coisa, hein? Com uma série de provocações, né? A gente vai falar sobre segmentações turísticas, o que atrai o turista para cá, como gastronomia, como cultura, tendência. A gente vai botar na balança aí o turismo de massa, se ele é muito bem-vindo ou não é bem-vindo. A gente vai falar, enfim, de destinos inteligentes, concorrência direta dos nossos destinos. É rapidinho, não some não. Até mais. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Bom, de volta ao Turistando, com Léo Cavalcante. A gente já falou já do início de marketing, já falou dos dados, marketing digital. Léo, a gente como morador de Porto Seguro, como uma pessoa que ama Porto Seguro e trabalha com turismo, não tem como a gente não fazer comparações. Assim, eu viajo muito a parte do Brasil a trabalho. Você já faz uma viagem para o exterior há muito tempo. O ano passado a gente teve a oportunidade de passar
28 dias juntos. Não sei se foi bom, foi ruim. Não sei se isso foi bom, se foi ruim. Foram 8 amigos que botou mochila nas costas aí, fizemos 6 países. Literalmente a mochila, né? Exatamente. Não despachava bagagem para nada. Fizemos um tour, não sei se foi mais gastronômico, acho que foi mais de cerveja do que de gastronômico, mas não deixa de ser. E a gente, Itália, República Tcheca, Espanha, Croácia, Budva, Montenegro, Ljubljana, que foi uma experiência gastronômica surreal. Foram 28 dias, 6 países, 8 amigos, A gente albergue. foi lá naquele restaurante, aquele bar que você gostou de... Como é que é o nome? De drink? A Biciteria, a primeira do Brasil, do mundo. Eu tomei 2 lá, fiquei a hora sentado lá. Eu lembro. Perdi o rumo. A sua alma voltou. Você tá louco. Ali foi massa. Deus me livre. Foi uma experiência boa. Essa volta toda é o seguinte. Quando a gente viajou, e quando a gente viaja, esse ano tem outro de novo, tomara que a alma não saia do corpo, igual foi feito lá em Praga. Alemanha, né? É complicado. Pois é, a gente vai são 3 dias em Munique, né? 3 dias. Mas cerveja é nada. Aí a gente foi pra Palma de Maiorca também, tinha uma região da Alemanha lá que a gente tomou muita cerveja. Não, mas agora acho que vai ser mais tranquilo. Eu acho que espero que nunca é tranquilo, nunca é pouco. E a gente, quando chegava nesses lugares, e aí você, como você tem já falar um pouco disso, você tem o Rota da Larica, boa. Que é uma página maravilhosa aí de gastronomia, que é referência, que inclusive fez a cobertura da viagem e deu um boom na nossa viagem, pelo menos aqui junto com os amigos, você divulgou muito bem. Quando chegava nesses lugares, gastronomia, mercado municipal, museu a gente passava, sim, igrejas, castelos que são, né? Sim. O Tower, que são aquelas casas, cidades antigas ali daquela época da colonização ali, das invasões romanas. Praia, porque a gente estava no Nordeste Europeu, e aí procurava local sossegado, tranquilo. Então essas as características. Pubzinho, que é bebida, um pouquinho de festa, enfim, um pouquinho. O turista, quando ele sai para poder procurar uma cidade, é isso. Né? Então, Porto Seguro a gente tem gastronomia, mercado municipal ainda a gente não tem ele aberto para turista, praias boas, limpas, a gente tem. Museu, eu estava conversando esses dias com o Herculano, para ser a primeira vila do Brasil, acho que ainda falta o museu, e existe um projeto aí, eu estava conversando esses dias com o Paulinho e com o Jânio, os corredores turísticos, que vai, e aí no centro vai virar o Museu ao Céu Aberto, que é um projeto muito legal, a gente precisa disso. Então, assim, toda vez que a gente viaja, a gente volta, não é que dá uma certa depressão, né? Não vou falar essa palavra, mas dá um sentimento, fala assim, nossa, isso aqui poderia ser um pouco melhor. É porque, assim, Guto, a gente tem que entender que o turismo ela é a economia do século XXI. Exato. O turismo ele é o seguinte, ele é o que pode hoje salvar muita coisa quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de diversidade, de biodiversidade. Porque é o seguinte, as pessoas elas viajam para isso, elas viajam para conhecer a cultura daquele país, daquele local, elas viajam para conhecer as etnias daquele lugar, daquele local, a gastronomia. Então, o turismo ele é um fator muito importante e a gente o governo precisa incentivar o turismo no Brasil, no estado, enfim, porque o turismo ele é esse captador. Né, para a gente conseguir entender que as pessoas elas estão vindo para cá e é uma forma mesmo de proteção mesmo desses fatores que eu estou falando, de gastronomia, de cultura e por aí vai. Por isso que eu falo que o turismo é a economia do século XXI. É uma economia relativamente limpa. Exato. E ela tem que ser, porque as pessoas não viajam para ver nenhum lugar sujo. Não vê nenhum lugar sujo. E ela é uma economia... Eu estava lendo uns dados, hoje eu trouxe até um artigo, estava escrevendo aqui, eu estou assim, lendo bastante sobre turismo sustentável, e não é porque está na moda, mas é porque é o que realmente as pessoas estão procurando, né? Inclusive falando também um pouco sobre cidades inteligentes sustentáveis, é uma coisa que eu acho que é uma pauta muito importante da gente falar. Exato. E vou dar um exemplo para você. Na década passada, tinha um estudo que falava o seguinte: a economia turística ela movimentava 50 outras situações da cadeia econômica, né? Então hoje esse estudo ele já está diferente, passou de 50 para 500. Então a economia ela movimenta 500
500 pontos dentro da Dessa economia cadeia circular, da cadeia produtiva. Então, é a economia do século XXI, não tem como. Ela é muito mais abrangente em vários outros setores. Se você parar para pensar, pense você como um turista hoje chegando em Porto Seguro, quantas pessoas você vai passar, quantos serviços você vai contratar, Exato. desde a compra da sua passagem ou da sua agência que você comprou um pacote, até a pessoa que está fazendo a limpeza no aeroporto, até a pessoa que está te atendendo no balcão, a pessoa que está, o piloto e por aí vai. E eu vou te fazer 2 perguntas, as coisas que você me falou. Essas pessoas que atendem, essas 500 pessoas que estão nesse universo da cadeia, 500 segmentos ou 500 itens que está dentro dessa cadeia produtiva do turismo, elas sabem a real importância que o turista é para a sua cidade, a importância que o turismo é para a sua economia, porque a impressão que dá, Léo, para quem mora na cidade, é que essas pessoas não sabem, entendeu? E assim, falando aqui de uma forma muito chula, né? Às vezes você coloca um evento no local e não existe um ordenamento para distribuição de alimento e bebida naquele local, cada um bota o e não funciona, não é bem assim. Aí quando você faz uma fiscalização, aí vem o outro tentando defender, não, mas as pessoas precisam ganhar seu dinheiro. Todo mundo, mas de forma ordena, de forma, como dizia Vandival, na forma da lei. As pessoas não podem andar à margem da lei só porque precisa, na época de alta temporada, ganhar a todo custo. Quando eu falo isso, eu falo de A e B, eu falo de ambulantes, eu falo de oferecer ambulantes não só para alimento e artesanato, mas também para poder oferecer passeios. Eu falo de mobilidade urbana, eu falo de mais importante, eu falo de segurança pública. E aí, um item que a gente veio falando esses dias. Para ser bom para o turista, tem que ser bom para o morador. Tem que ser bom para o morador, verdade, bebê. Primeiramente tem que ser bom para o morador. Exatamente. Então você pergunta para o morador, segurança pública, mobilidade urbana, que às vezes o turista, quando às vezes ele está muito empolgado com o local, ele acaba não vendo esses detalhes que a gente passa todo dia e vê. Hoje eu vi uma cena lindíssima na Passarela da Cultura, a retirada dos fios, e eu chego a me arrepiar, porque é lindo. Eu vi agora no Além do Carmo, que não tem mais os fios lá, Caraíva não tem mais esses fios, e aí eu vi os caras tirando aquele de concreto e ainda diminuindo a quantidade, colocando, já fazendo a parte de baixo. Cara, isso vai dar um valor lindíssimo pra gente que mora ali. Sim. E, porra, Nego, que é nosso amigo Vinícius, que mora ali, que vai pescar com a siripóia, com os filhos ali, que viu aquele também, tá muito feliz. E tem um segundo passo, aquela quantidade de placas na frente da fachada histórica da passarela, aquele casario lindo, tem que ser retirado, tem que ser colocado placas padronizadas, a iluminação, aqueles front light, black light, porque aquilo ali, aqueles braços, ou seja, se você pode botar um bracinho ali com uma iluminação colonial, você, quando o morador vê aquilo ali, ele se emociona, o turista ele fica muito mais maravilhado. Você falou sobre se realmente o resto da cadeia que está dentro dessa economia turística, ela tem essa percepção. Infelizmente, isso tem melhorado, mas infelizmente não, ainda não. Mas eu acho, Guto, que isso é reflexo também, e aí eu vou entrar num ponto que pode ser um pouco polêmico. Eu acho que isso é reflexo da governança também. Porque eu acho que hoje, infelizmente, dentro do governo, e seja federal, estadual e municipal, para localidades turísticas, essa governança para o turismo ela não existe. Não existe, pelo menos a gente não consegue ver, uma sinergia das secretarias, por exemplo, para dar essa mobilidade urbana, por exemplo, para o morador e, consequentemente, para o turista, para dar essa questão de limpeza das ruas. Por exemplo, eu acho hoje inadmissível a gente ter, por exemplo, uma festa de largo e aquela festa ela amanhecer o dia e não tá limpa. Exatamente. Porque o morador que mora na passarela do álcool... Então a governança ela precisa estar bem... alinhada, cara. A governança é alinhamento, né? E um dos pontos das cidades inteligentes sustentáveis, e quando eu falo de sustentabilidade, eu não falo de ecologia, de natureza só não. Eu falo de sustentabilidade como um todo, de sustentabilidade social, de sustentabilidade econômica. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, são todos esses pontos.
E a governança falta. Eu acho que ainda assim, a partir do momento que a gente tiver outros secretários, por exemplo, que tenham realmente essa ideia de que a gente vive numa cidade turística e que a gente precisa fazer coisas para o nosso morador, que consequentemente isso vai trazer benefício para o turista, eu acho que a gente vai melhorar muito e a ideia do morador como um todo vai mudar. Léo, eu sou prova viva, porque melhorou bastante, realmente. Sim, melhorou. Eu lembro da época que fazia carnaval, que a gente trazia os eventos esportivos, a gente não tinha mão de obra para poder parar o trânsito, para poder... Hoje em dia, você tem a guarda municipal, hoje em dia você tem alguém do trânsito que você liga, ele atende, que, enfim, realmente a gente precisa ter muita coisa para poder ainda a gente melhorar. Aí eu acho que tem que ter a parte de conscientização. Porque às vezes eu parei até eu postar, que já não posto, né? Posto só no dia a dia. Mas eu parei de fazer qualquer comentário nas redes sociais, assim... A imprensa local solta algo e aí vem uma série de comentários, mas as coisas são tão absurdas que eu falei assim, eu não vou fazer um comentário ali porque eu vou acabar meio que... Então você fica... né? Você não vê você não vê nenhum comentário assim, com um olhar defendendo aquilo. As pessoas conscientes, eu acho que quando ela vê aqueles comentários chulos, que está muito feio, né? Inclusive hoje, qualquer coisa se coloca em rede social, e aí eu queria abrir um parêntese para isso aqui, e aí fazer um apelo para você que tem o seu site de notícia de Porto Seguro, o seu jornal de Porto Seguro. Assim, eu sei que você está louco atrás dos seus likes, atrás dos seus seguidores, mas tome cuidado com as notícias que vocês postam, porque esse tipo de notícia, numa cidade turística, ela pode quebrar uma temporada, né? Eu me recordo muito bem que por causa da politicagem, uma oposição soltou que Porto Seguro estava numa pandemia ou endemia de febre amarela. Aquilo repercutiu de uma forma tão negativa nas feiras de turismo que nós participamos no ano de seguida. A gente que está no mercado, isso quebra. Isso quebra. Guto, você quer que a notícia não saia? Ela pode sair. Primeiro que a notícia tem que ser verdadeira, né? Outra coisa, acidentes que acontecem na cidade, as pessoas... Que mania, isso é um desabafo, até me desculpe. As pessoas filmando sem respeito ali aos familiares. Às vezes aquela imagem chega ao familiar antes dela ser informada. E aí o cara da imprensa solta aquilo e quando chega isso lá, chega de uma forma totalmente... Então tem que ter uma sensibilidade, porque, gente, o trabalho de promoção e divulgação do destino Porto Seguro, para a gente aumentar o ticket médio, para se aumentar o fluxo, a malha aérea, é um trabalho árduo, é um trabalho caro. Muitos dos gerentes comerciais, muito da hotelaria, muito dessa cadeia produtiva do turismo perde noite, conexões, hotéis, fica longe das suas famílias para poder fazer esse trabalho, aumentar o fluxo, para chegar aqui, a entrega não ser bem feita. E quando a gente fala entrega bem feita, a gente fala de uma forma geral, inclusive com essas notícias, desculpa o desabafo aí, mas a gente precisava fazer isso, né, Léo? É importante salientar, Guto, que a gente trabalha no... minha criança, obrigado. Acalmar? Todo dia assim aqui? Na verdade, esse café que me deixou assim. Você viu que eu estava calmo o primeiro e o segundo bloco. Eu tomei esse café no intervalo, tá batizado de novo. A gente precisa entender que a gente trabalha em um mercado altamente sensível. O que hoje me deixa um pouco agoniado, digamos assim. Eu não falo triste, porque é muito difícil ficar triste assim, por conta disso, mas me deixa um pouco agoniado, angustiado, é o seguinte... eu entendo que o turismo não é feito só de hotel, que o turismo ele não é feito só de apartamento, de cama. Você fica desconfortável. Eu fico desconfortável. Eu sei que é isso. Então eu acho que precisa haver realmente os outros empresários que trabalham com turismo, né? Para a gente fazer, para realmente participar e ajudar a promoção da cidade. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Além disso... Desculpa, você está falando que as outras peças dessa cadeia... Ela tem que estar mais envolvida nas ações, né? E a gente tem plataformas para isso. Existem associações, existem conselhos municipais de turismo que podem ter participação para poder ser discutido. Nós estamos muito bem formatados. Nós temos hoje
uma formatação dentro da cidade muito boa, como você falou. A gente tem a BIH, a gente tem a Abrazel, a gente tem a ABAV, o próprio Conselho Municipal de Turismo, o que Vinícius Brandão hoje é presidente, a CDL, a Associação Comercial. Nos distritos você tem a ANAC lá em Caraíba, você tem a SAT, que está formando outra associação agora também. Nós temos hoje uma base muito interessante. Acordo Mucugê. Só que a gente precisa trazer essa galera. Eu converso muito com amigos meus que são empresários, eu falo assim, cara, vamos para a WTM para você ver como é que é uma promoção do turismo. Qual é o trabalho que você tem de você trazer o turista para cá? Porque a galera, ele não cai de paraquedas, né, Léo? Porque o pessoal acha que é assim. O turista, ele chega, viu, Porte? Ele chega ali no aeroporto, ele entra num voo e já cai aqui em Porto Seguro, já está na praia. Não é assim, gente. Existe todo um trabalho por trás disso. Do nada, ele foi provocado a vir para Porto Seguro. E esse turista, como eu falei, ele não vem pelo hotel que eu trabalho, ele não vem pelo apartamento que ele vai ficar. Que, modesta parte, são apartamentos muito bons. Eu gosto, viu aí? Olha o Mechan. A melhor nota do Litoral Norte é do meus hotéis. É verdade, eu sou presente, eu testemunhei isso. Enfim, e ele não vem por isso, ele vem como um todo. Então, quando eu falo de sensibilidade do turista, a gente trabalha num mercado muito sensível. Então, eu hoje, por exemplo, a gente faz gestão de reputação do hotel, que às vezes acontece que tem uma reputação negativa nos hotéis que a gente trabalha, de uma pessoa, um turista que, por exemplo, o filho passou mal porque comeu, vou dar um exemplo aqui, alguma coisa na praia. Então, a sensibilidade é tão grande que se aconteceu qualquer problema que não seja dentro do meu hotel, por exemplo, ele vai questionar o meu hotel. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa ligação, eu tenho que me preocupar qual o restaurante que o meu hóspede vai, enfim. Tem que me preocupar qual é o passeio, onde é que ele vai comprar aquilo ali, tem que me preocupar, caso aconteça algum acidente, quem é que ele vai chamar, se ele precisa ir para uma UPA, se ele precisa ir para o Hospital Luiz Eduardo. Por isso que eu falo que a cidade precisa ser boa primeiro para o morador e isso abranger para o turista. Então, hoje a gente tem que ter um selo de qualidade nesses locais assim, e as pessoas precisam se qualificar para poder receber esse turista. Tô chegando no fim, né, meu bebê? Pode continuar, pode. Então, beleza. Ô, Léo, e qual seria o destino perfeito? Qual é a cidade que você, daqui a tanto tempo, acordar e falar assim, esse aqui é o Porto Seguro que eu sonhei para mim. Finalmente houve uma sinergia entre comunidade, entre gestão, entre trade turístico, entre empresariado, e agora eu saio tranquilo. E assim, porque Porto Seguro já é um case de sucesso, né? Só que a gente tem umas concorrências aí que toda hora a gente fica o tempo todo, o cara fala, ei, passou na frente, vamos lá buscar e tudo mais. Eu acho que eu não conheço um destino perfeito, não existe. Eu gostei muito dos últimos que eu visitei, eu gostei muito de Gramado. A gente estava junto em Gramado na Feira de Turismo, na Festores. Mesmo tendo equipamentos muito bacanas e tudo, eu gostei do ordenamento. Eu não estou falando assim do que tem para fazer em Gramado, que não é muito o que eu gosto, mas é legal. Mas eu acho que aqui em Porto Seguro, se a gente tivesse ordenamento de Gramado com o que a gente tem de atração turística em Porto Seguro, a gente seria um fenômeno. Você sentiu falta dos noia na rua lá, Léo? Senti. Foi? Um cara guardando o carro, não tem. Não tem guardador de carro? Mas eu gostei, assim, de uma outra cidade fora do país que a gente achou muito interessante, que é uma cidade mundial, que é Madrid. Eu acho que a gente teve uma coisa muito bacana em Madrid. Madrid, ela se transformou em uma cidade turística, uma potência absurda. Porque antes, quando você ia para a Espanha, você só via o quê? Você só ouvia falar de Barcelona, Sevilha. E hoje não. Hoje Madrid é um fenômeno turístico. Tá? Hoje ela é uma cidade preparada para o morador, mas ela é uma cidade altamente turística. Você consegue hoje fazer uma rota turística lá em Madrid muito bacana. A gente passou 2 dias em Barcelona. Sim. A gente ficou na parte velha de Barcelona. Sim. E aí a gente fez um passeio daqueles de ônibus 2 andares, porque a gente ia ter pouco tempo. Passamos Barceloneta, enfim, deu uma volta muito grande. E a gente ficou próximo da Rambla. Sim. Que é a Rambla, que parece ser o Carnaval de Salvador. Parece. De tanta gente. 45 graus. Exatamente, ela estava muito quente. Sim. A gente foi para 2 mercados ali. O nosso café da manhã era em mercado municipal, né? Que era maravilha. Não vou me recordar o nome do mercado, mas daqui a pouco. E era uma... A gente foi em 2. No primeiro dia a gente foi um pouco menor e esse era um pouco maior, também não me recordo. E Barcelona, o ticket médio dela
um pouco alto. Mas esse local que a gente estava lá, foi 10 de julho, se eu não me engano, foi o final da nossa viagem. Estava no bairro Gótico. Exatamente. E muita gente. E as pessoas falavam Gastando. assim. E assim, eu não sei se a gente pode falar pela quantidade de gente. É o turismo de massa? Não é o turismo de massa? É um turismo diferenciado? É um turismo segmentado? Ah, Guto, e era seguro? Não, a gente não via assalto, mas todo local que a gente passava, o pessoal falava, cuidado com os batedores de carteira. E agora a gente tem... Atencione, pickpocket! Agora virou até música de... A gente começar a fazer isso aqui. Como é o nome do DJ, pô? De Alok. Virou até música que é muito comum os batedores lá. Então, assim, um fluxo muito grande. Então, mesmo com essa quantidade de gente, a cidade, você vê que ela desenrola, ela desenrola muito legal. Isso é muito importante, porque assim, é o que eu falo mais uma vez, a gente tem que ter essa sensibilidade de que a nossa cidade, ela precisa... Eu vou te falar qual é o Porto Seguro. Quando eu falo Porto Seguro, eu falo toda a costa aqui, que vai... Eu queria acordar e queria me sentir na Ljubljana, com praia. Com praia, seria bacana. Com o clima nosso aqui, porque foi um local sensacional, fantástico, com um festival gastronômico, que a gente teve uma oportunidade de ver nesse festival gastronômico numa praça, com as barraquinhas de madeira que a prefeitura colocava e montava, e as pessoas só colocavam lá depois que eles saíam, a prefeitura desmontava e tirava. Eu que tenho um viés de turismo gastronômico pelo Rota da Larica. Aquilo ali pra mim foi o ápice da você descobriu antes, né? Falou, vai ter um festival, inclusive com restaurante de estrela Michelin que vai ter lá. Tinham 3 restaurantes de estrela Michelin no festival de comida de rua. Tomamos 53 garrafas de vinho branco. Foi maravilhoso. A 47 graus. Então, esse era o destino que eu queria, assim, de acordar e a gente tem potencial para ter um destino daquele. Segura, cidade segura. A gente chegou de ônibus lá. Chegamos de ônibus. Fomos andando até a casa. Então, a gente tomou um café da manhã maravilhoso na beira do rio Tchego, sei lá, não me recordo. Depois, usei o toalete ainda debaixo da ponte, ressabiado, mas parecia um toalete de shopping, porque pela parte da manhã, ônibus e tudo mais, e depois no café da manhã tinha que botar um creme na louça. Então foi o local ali, Pucutu, e fantástico, tudo arrumadinho. Eu falei, não é possível. Depois, comida boa, gente bonita, gente simpática, né? O pessoal simpático, quem atendia a gente, clima bom. Comida maravilhosa. Fantástico. A gente tem tudo isso, a gente só precisa acreditar, internalizar que a gente é uma potência turística, e eu falo, mundial, Porto Seguro. As pessoas não têm ideia, não é qualquer destino que tem em julho 845 voos. Verdade, quase 30 por dia. E ainda falei com você o quê? Guto, não é possível, isso criou uma situação bem bacana. E assim, falando de turismo gastronômico, para finalizar, que eu acho que a gente já está no fim, eu acho que a gente pode transformar, por exemplo, Guto, o nosso mercado municipal em um ponto turístico absurdo. Eu falo isso pelo meu Instagram do Rota da Larica. Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa que está vindo para cá, em setembro, e me pediu para fazer uma rota nos lugares. Ele queria conhecer Santão. Eu te mostro depois as mensagens. Pô, que massa, cara. Ele queria conhecer Santão, ele queria conhecer o mercado municipal. E o mercado municipal, nem com a estrutura que não é uma estrutura ruim, mas também não é uma estrutura boa. Dá para modernizar. Tem um mocotó. As pessoas, elas estão procurando isso. Então a gente tem um potencial, a gente tem todas as ferramentas, a gente só precisa lapidar. Você recebeu uma vez, eu não sei onde é que eu estava, não sei se eu estava como gerente comercial do Porto Seguro para Resort, que chegou um digital influencer como é o nome dele? Pela parte de gastronomia? Foi o pessoal do Rio for Fun. E aí eu falei, Léo, assim, você é minha referência para poder acompanhar, que tem essa sensibilidade, e você acompanhou ele? O Guilherme e a Rafa Ribes, até se vocês estiverem vendo, um beijo para eles, assim, que eles viajam o mundo inteiro falando de gastronomia. Eu tenho acompanhado. E a gente fez um programa para cá, eles me convidaram, pediram para eu fazer a rota para eles gastronômica. E era uma gastronomia de rua, não era uma gastronomia refinada. Foram 2 dias que a gente rodou com eles, desde comer pastel até ir para o Galo, lógico, a gente ver o pôr do sol, mas passando por Santão, passando no mercado municipal, indo em Celi, lugares que realmente as pessoas estão buscando. Fora do nosso eixo turístico, que eu acho que não existe mais isso, né? É, claro. Não existe mais eixo turístico. A passarela é um eixo turístico. Não, é tudo. Tudo é turismo. Não é à toa que a gente está forte aqui desse jeito, é devido a essa gastronomia nossa aqui. E quando a gente falou de gastronomia aqui, foi de propósito deixar para o final do programa, porque Léo vai ser um parceiro meu aqui
junto ao Turistando. A gente vai fazer várias entrevistas. Você nem sabia. É verdade. Léo vai fazer, a gente vai fazer várias entrevistas. A próxima entrevista vai ser com Alex de Pasquale, presidente da Abrazel. A gente vai falar da importância da gastronomia, dos festivais gastronômicos para o destino Porto Seguro, para o destino turístico. Depois disso, quando acabar essa temporada de 2023, a gente vai começar com um tour gastronômico. E aí, Léo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para Caraíva e aí a gente vai botar a câmerazinha. Se Sérgio não acompanhar a gente, ele vai ensinar a gente a mexer nessas câmeras aí. E aí a gente vai entrar no Boteco do Pará e ele vai mostrar como é que faz aquele pastel maravilhoso. A gente vai ver como é que o Alexandre do Coa faz, o chefe lá da cachaçaria, aquele PFzinho lá do Bendito. Fofocaria. Pronto. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa em Trancoso, em Santo André com o Thiago Paixão, na Passarela a gente vai dar uma futucada ali, ou seja, a gente vai fazer um programa específico nessa próxima temporada de gastronomia, que não vai ser aqui, vai ser externo. A equipe que começar a fazer dieta a partir de hoje. Eu tô lascado. Léo, valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara, pela disponibilidade aí, pela receptividade e pelo esse bate-papo. Deixar só as redes, Guto, Rota da Larica. Isso é importante. Galera que não conhece da cidade, eu acho muito difícil, né? Tem muita gente que segue a gente. A gente deu uma parada agora porque a gente tá formatando esse novo projeto aí dos vídeos, né? Eu achei que quem tava de regime. Não, também. Então, gente, pode seguir lá no Instagram, Rota da Larica. Em breve também vai ter o canal no YouTube. As minhas redes sociais é Léo Brito Cavalcante. A gente fala um pouquinho também sobre turismo, as feiras que a gente vai. E só uma coisa que é muito importante a gente falar também, que é relacionada ao turismo, que é mais um projeto que eu participo, que é o Bloquinho. Que legal, verdade. Eu sou um dos fundadores do Bloquinho, que é um projeto cultural que tem na cidade. E é o que eu falei, antes a gente fez o Bloquinho para o morador. Eu participo desde o primeiro. E hoje a gente tem muitos turistas, eu acho que é 50-50. Então acreditem hoje no produto de vocês. O Bloquinho hoje é o melhor bloco, é o mais autêntico, é o que envolve a família, o turista, o morador de Porto Seguro. É maravilhoso o Bloquinho. De falar, fantástico, é fantástico. Mas isso a gente... Pode seguir lá, o Bloquinho Porto Seguro, também no Instagram. Valeu, pessoal. Não some não. Papo Turistando hoje com Léo Cavalcante no TV4. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.